Em FM, faixa estendida 85,7. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. Em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. Horas, 1 minuto, daqui a pouco Carlos Batista assumindo o comando aqui hoje, Esporte em Debate. É uma quarta-feira, 6 de abril de 2022. Estaremos todos juntos aqui na Bandeirantes até às 7 horas da noite para debater muito sobre os times de Campinas, que estreiam na Série B na sexta-feira. Compromisso primeiro do Guarani contra a equipe do Brusque a partir de sexta-feira, né? O Guarani joga na sexta contra o Brusque às 7 horas da noite e no sábado é a vez da Ponte enfrentar a equipe do Grêmio. São os dois primeiros compromissos dos times de Campinas, já com pedreiras pela frente, né? 2 campeões estaduais. O Guarani pegando o campeão catarinense, o Brusque, jogando na casa do Avaí, porque o Brusque está impedido ainda de jogar no Augusto Bauer. E no caso da Ponte, jogando em casa, pega o pentacampeão gaúcho, o Grêmio, um dos grandes favoritos ao campeonato, né? A competição é o time do Grêmio, que será comandado por Roger Machado durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Então toco a bola para ele, Carlos Batista, a origem para esse comando do Esporte em Debate. Um abraço para você, CB. Muito bem, daqui a pouco então o Batistão chega para comandar o Esporte em Debate, abrindo aqui o Fala Galera de hoje. Alô, torcedor ponte pretano, você concorda com a contratação dos chamados jogadores apostas? Eu dou um exemplo aqui, hoje a Ponte, ela tem um acerto com o Stefano, filho do tetracampeão mundial branco. Ele estava no Retrô. O Stefano é um desses exemplos. Tem o Matheus Matias, por exemplo, também, que está nesse grupo de jogadores apostas. E aí, torcedora, você acha que é um caminho interessante para driblar aí a limitação financeira? Jogadores, lembrando, né, a Ponte tem um histórico com jogadores desse naipe, né? O Renato Cajá, o Elias, em 2008, chegaram com pouco conhecimento. Recentemente o Moisés também estava aí nessa lista. O André Luiz, atacante que passou recentemente pelo Majestoso. É uma lista de jogadores aí que passaram recentemente pela Ponte, que não eram tão conhecidos assim pelo público. E você, torcedor bugrino, hoje Leandro Castan foi apresentado, hein? E aí, seria... O Castan é titular no seu time ideal? Você já coloca o Castan para jogar no time principal do Guarani para esse início de Série B do Campeonato Brasileiro? Manda aí no WhatsApp 971021493. Esse é o nosso WhatsApp, 971021493. Ele chegou, o Batistão, então, agora sim, está pronto para aqui comandar o nosso Esporte em Debate dessa quarta-feira. Tudo bem, CB? Tudo bem, Júlio. Você me ouve? Sim, perfeitamente, em alto e bom som, Batistão. Muito obrigado. Então agora tá tudo certo, tá tudo ok. A nossa engenharia trabalhou bonito e o som está saindo. Muito obrigado para você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. E como disse o Júlio, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. E uma vez mais conosco, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Oi, Batista, boa tarde a você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A pauta do programa pro Fala Galera é interessante como todos os dias, né?
O Leandro Castan, para mim, seria titular absoluto do time, né? Antes de vê-lo em campo, teoricamente, ele chega para comandar essa zaga do Guarani, que desde a saída do Tales não encontrou mais, tentou, mas não encontrou seu xerifão. Vamos aguardar a estreia na sexta-feira. E sobre o filho do Branco, o Stefano, com S mudo e PH no nome, que o Gleger já intitulou de estiloso, não entendi muito bem, mas daqui a pouco ele explica. Não é? Ele tem 27 anos, se eu não estou enganado, né? O Stefano. Eu não conheço o jogador, Batista, mas a Ponte, ela... Esse tipo de jogador, para você trazer, é melhor colocar atleta da base, né? Então, eu não entendi muito bem essa situação. Eu sei que no mundo da bola existem aquelas acomodações, mas eu não conheço o jogador, então eu não posso dar maiores detalhes, mas acho pouco provável que ele ajude a Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje o programa vai até às 7 da noite, o Esporte em Debate aqui da Rádio Bandeirantes, porque às 7 da noite vai entrar no ar a Voz do Brasil. Das 8 até as 8h30, concentração hoje com a apresentação do Milton Neves e depois a grande jornada esportiva Copa Libertadores, Pueblo Novo, Deportivo Táchira e Palmeiras jogando, portanto, em Pueblo Novo. Partida marcada para as 21 horas, narração de Ulisses Costa. E na sequência tem o terceiro tempo. Portanto, até às 7 da noite tem muito tempo para você participar e, inclusive, opinando a respeito das pautas do programa. Bandeirantes! Você sabia que os tratamentos para problemas da saúde sexual do homem promovem mais qualidade na sua relação com a parceira ou parceiro? A Clínica Upman oferece os melhores tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e falta de libido. Se isso acontece com você, é hora de mudar. Transforme sua vida, dê um up na sua saúde sexual. A Clínica Upman oferece atendimento personalizado com discrição total para realizar o diagnóstico e tratamento preciso que irão ajudar você a melhorar a sua performance e devolver a sua autoestima. A Clínica Upman conta com uma equipe de profissionais especializados, com cabines individuais e de casais. Ou seja, você não terá contato com outro paciente dentro da clínica. É sigilo absoluto. Então não se intimide. Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 99800-5939 para marcar uma consulta. Não perca tempo, hein? A Clínica Upman é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 99800-5939 e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Bandeirantes! São 17h09 em Campinas. Ouvinte participando conosco, 971021493. Mande para cá a sua participação, é legal demais ter a sua participação com a gente. 971021493 para você opinar sobre os temas do programa. O Júlio Nascimento já falou, eu repito para Ponte Pretanos, você concorda com a contratação de jogadores apostas, como é o caso aí do Stefano, filho do Branco? Ele estava no Retrô de Pernambuco e agora está aí, portanto, fazendo teste no time da Macaca. E para os bugrinos, Leandro Castan seria titular no time ideal. Daqui a pouco vamos ouvir aqui o Leandro Castan, que vai falar conosco aqui no ar da Bandeirantes. Então é isso aí, participe. 971021493 é o WhatsApp para você participar com a gente.
A apresentação de hoje é de Carlos Batista. A produção é de Júlio Nascimento. Mesa de áudio, Joelcio Cardoso, com ele, Danilo Capucci, também Gilberto Sufi, equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. E os comentários do programa de hoje, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes, e Carlos Henrique, o bate pesado. Comando de esportes da Bandeirantes é comigo, Brasil, Carlos Batista. E o comando geral, a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 11 minutos em Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí o Leandro Castão, uma contratação interessante. A expectativa é de que ele possa ser o Leandro Castan do início lá do Vasco, né? Aquele Leandro Castan que a gente sabe um jogador experiente, um bom jogador. Um jogador que vem aí, na minha opinião, para suprir aí a ausência do Bruno Silva, que acabou saindo. Um jogador que foi importante demais naquela trajetória do Guarani na temporada passada. Eu acho um jogador interessante. Os últimos anos do Castan, principalmente lá no Vasco, não foram bons, tá? Eu não gostei. O Vasco, claro, teve muitos problemas e o Castan, tecnicamente falando, na minha opinião, não foi tão bem. Não foi o esperado. Mas ele mesmo disse em entrevista, né? Logo quando chegou, olha, para mim é um recomeço. Muitos estão achando aí que eu já estou para me aposentar, mas não é nada disso. É um recomeço para mim. Espero que seja, porque é um bom jogador e é um jogador experiente e pode sim ajudar o Guarani nessa trajetória da Série B que começa na sexta-feira. Olha, Batistão, para falar do Arthur, né, que foi apresentado, daqui a pouco nós vamos ouvi-lo também, tem a questão do Stefano também. Essa do Stefano eu não entendi, né? Não entendi mesmo. Poderia, como disse o CH, pegar o menino da base, eu acho que é muito melhor. Pô, se fosse bom mesmo, o cara tem 27 anos, né? Eu nunca ouvi falar, para ser bem sincero, do Stefano, que é filho do Branco, que dispensa todo e qualquer comentário como jogador e depois também como dirigente, o Branco, que é uma referência para todos nós. Mas o filho, não sei se foi uma boa, não sei se é uma boa. É claro que está passando por um período de avaliação, mas não sei. Eu acho que a Ponte não precisa submeter a isso. E a questão do Arthur, ele vem na minha opinião, vai para ser titular, né? A Ponte teve muitos problemas com laterais o ano passado, este ano, no Campeonato Paulista, tecnicamente muito mal. O melhor de todos aí, que foi o Norberto, teve muitas contusões, não conseguiu manter uma sequência e uma regularidade. Vamos ver, olha, eu estou esperando para ver qual será a plataforma do Hélio dos Anjos, como ele vai trazer esse time, está cheio de problemas, chegando algumas contratações, mas que até o momento, Batistão, ouvintes pontepretanos, esse menino que chegou aí do Atlético Mineiro, esse pode sim dar alguma coisa, esse pode ser, a expectativa pode ser melhor um pouco. Os outros vêm aí para brigar por posição e para tentar algo na carreira ou algo assim num campeonato brasileiro que tem uma visibilidade vestindo a camisa da Macaca. Não sei se é a solução de todos os problemas. Esse menino que veio do Atlético Mineiro é o Echaporã. Está cercado aí de uma grande expectativa, Luiz Otávio de Oliveira. Mas joga com nome de guerra, como Echaporã. Echaporã é uma cidade, ele é de lá, muito jovem, né? Tem 22 anos. 22 anos e pertence ao Atlético Mineiro e vem, portanto, para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Macaca. Luiz Otávio de Oliveira e joga com o nome de Echaporã. Bem, é o seguinte, daqui a pouco também nós teremos aqui muito debate para falar a respeito dos times de Campinas, mas teremos também o Na Lata. Na Lata, já, quadro aqui que faz um sucesso enorme
já está virando um bordão, né? Quando alguém quer falar alguma coisa, até o CH falava hoje na tela da Band, e precisa responder rápido e ser direto e ser objetivo. O pessoal já está repetindo esse bordão aí, fala na lata. Então é uma maneira de exigir uma resposta sem rodeios, porque tem cara que faz rodeio, hein? Não é fácil, não. Ô, Júlio Nascimento, vamos ouvir então o Leandro Castan e daqui a pouco vou ler algumas mensagens e o ouvinte pode continuar mandando mensagens de áudio até 30, 40 segundinhos no 971021493. Castan falou, é isso, Júlio? Exatamente, Batistão. Leandro Castan foi apresentado, aliás, uma resenha muito boa do Leandro Castan, né? Diferente, um jogador diferente, experiente, é o mais velho do grupo do Guarani, agora 35 anos, ele é o mais experiente desse plantel. E o Leandro Castan é um jogador que tem muita rodagem, né? Foram 10 anos fora do futebol paulista, ele saiu do Corinthians em 2012, foi para Roma, rodou pelo futebol italiano, volta para o Brasil para jogar no Vasco nos últimos 3 anos e agora vai ficar pertinho da família, a família de Jaú. Inclusive essa proximidade aqui com a família, com os familiares, morar em São Paulo, pesou na decisão do Leandro Castan aceitar a proposta do Guarani. E vamos ouvir o jogador falando que busca agora no Bugre um recomeço na carreira. Com certeza, para mim eu estou lidando como um recomeço, mais um na minha carreira. Tive vários recomeços na minha carreira e encaro esse como um outro, como uma outra volta por cima. Então, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu estiver podendo fazer o que eu amo fazer, que é jogar futebol, eu sempre vou estar dando o meu máximo, dando a minha vida, e não é para querer provar alguma coisa para alguém ou para alguma pessoa, não, é porque eu sou assim, entendeu? E enquanto eu tiver saúde, eu vou estar dando sempre o meu melhor. E porque eu acho que Deus me escolheu para estar jogando futebol, sair de uma cidade pequena do interior de São Paulo para chegar onde eu cheguei. Então, enquanto eu tiver saúde, tiver força para poder correr, vou estar sempre dando o meu melhor. É um recomeço porque eu estou chegando num novo clube, porque eu fiquei 4 meses agora sem jogar, então é um recomeço. Eu acho que muitas pessoas talvez estejam pensando que com 35 anos não tem mais vontade ou não quer mais, não sei, não tem mais ambição, mas eu quero mostrar o contrário também, que, igual eu falei, que enquanto eu tiver fôlego, eu tiver saúde, eu quero mostrar que o Castan está aí, está de volta, agora voltando para o meu estado, depois de 10 anos, fui embora em 2012 de São Paulo, né? Depois voltei para o Rio de Janeiro, fiquei ali 3 anos, então estou voltando para minha casa praticamente, né? Agora minha família vai estar podendo acompanhar meus jogos, vai ser uma estabilidade muito grande também, a mais, né? Então vai ser muito legal ter meus pais de novo no estádio, minha avó, meus tios, então assim, estou muito empolgado e sei que a responsabilidade também é muito grande estar vestindo essa camisa. Eu, como sou paulista, eu sei o tamanho do Guarani, eu sei o que o Guarani representa, então estou muito entusiasmado e muito confiante que vai ser um ano muito bom para todos. A primeira coisa que eu cheguei, eu falei para o Rodrigo Andrade, que ele me deu uma chegada no passado aqui no... Falei para ele, pô, aí quase arrancou meu tornozelo, hein? Aí, depois assim, conheço mais a rapaziada de ter jogado contra, acho que a gente está se conhecendo ainda, conheço poucos deles, joguei com o Hernando ano passado, o Giovanni Augusto também, tive a oportunidade de jogar com o Giovanni no Vasco, então assim, não conheço muito a rapaziada, a gente está ainda no começo, se conhecendo, o jeito de jogar também um do outro. E igual eu falei, cara, estou 4 meses sem jogar, acho que é difícil já começar jogando, mas eu me coloco à disposição para o que for, se for 5 minutos, se for 90, se for 100, não fujo, nunca fugi na minha vida, então eu estou à disposição do clube, aqui não é, e eu acho que para dar certo, eu vejo assim, né, eu consegui conquistar coisa muito grande na minha vida, mas tive muitos momentos de frustração e derrota também, eu acho que a gente aprende mais na derrota do que quando a gente ganha. E eu acho que o que eu aprendi na derrota é que a gente não pode se colocar o eu na frente do grupo, né, do coletivo. Então não é questão de eu estar pronto, eu vou estar à disposição para ajudar o professor Daniel. Quando ele precisar de mim, é claro que para você estar sempre a 100% você precisa de jogar, mas eu me coloco à disposição de quando ele achar que é o melhor momento para eu ter minha sequência, eu vou estar à disposição. Ô Leandro, eu não sei se você tem essa informação, mas você é o jogador agora mais experiente do elenco, né? O mais velho do elenco, com 35. E o Guarani tem muitos jogadores jovens, inclusive entre os zagueiros, né?
Como é que é isso para você? Porque às vezes o jogador também olha para o Leandro Castan, sabendo do teu currículo, sabendo das tuas passagens e conquistas, e vê você de uma maneira diferente também, vê como um espelho, como uma inspiração. E como é que é esse diálogo dentro do vestiário? Como é que você se sente sabendo disso também? É legal isso, né, cara? Legal que eu cheguei, né, cara, com 35. Pô, quase com 27 me aposentaram. Então, eu tô, assim, é uma responsabilidade muito grande isso. Porque eu sei que sempre tem alguém olhando para mim. Então, acho que isso é uma responsabilidade grande. Eu acho que eu tento, assim, não imitar, mas eu tenho alguns jogadores que eu joguei quando eu tinha 20 anos, que eram já da minha idade, que eram experientes, né, como você falou. Foi muito bem, não me chamou de velho. Mas que eu procuro ser com esses caras, que sempre foram referência para minha carreira toda. Pô, vou ter bastante, cara. Para mim, o Ronaldo é o maior deles. Depois tem Roberto Carlos, Francesco Totti, Daniele De Rossi, que para mim... De Rossi é exemplo de capitão para mim, de colega do dia a dia, que o Totti é emblemático capitão da Roma, né, por 20 anos, mas quem segurava a bronca no bastidor era o De Rossi. Então é um cara que eu me espelho muito nele, e tantos outros que eu joguei assim na minha carreira que foram exemplos para mim e que são referências para mim, principalmente na questão do caráter. Porque eu acho que futebol, um dia você vira jogador, mas você sempre vai ser uma pessoa, né, até você morrer. Então, acho que nunca vi um cara ser ex-bom caráter ou ex-mau caráter. Caráter você não tem, ou você tem ou não tem. Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho para minha carreira, que tentaram muitas vezes tirar isso de mim, principalmente no último ano. Tentaram manchar o meu caráter, mas isso é uma coisa que eu sigo como esses caras de exemplo, que eu acho que você ser um cara de caráter, olhar no olho da pessoa e poder a pessoa, você falar a verdade para ela, acho que é a melhor solução. Tá mal, né, Batistão, de referência o Castan, né? Ele só trabalhou e tem como referência o Roberto Carlos, o Ronaldo, o Totti, que é o maior jogador da história da Roma, e o De Rossi talvez seja o maior capitão da história da Roma. Então tem boas referências aí, boas histórias do Castan que ele somou nos últimos 10 anos, e agora ele volta mais experiente, mais rodado pro Guarani, justamente para tentar melhorar esses números defensivos da equipe agora no Campeonato Brasileiro, você vê? É isso aí, realmente ótimos exemplos, né? Está se mirando ou se mirou na carreira em figuras emblemáticas, é o caso do Francesco Totti e também do Daniele De Rossi. Aliás, ô Gleger, você se mirou em quem? Quais foram os seus ídolos? Como o Castan relacionou aí alguns, né? Você teve alguns ou você teve um só, hein, Gleger? Você sabe que no começo, né, Batista, a gente se espelha em muita gente, né? Quando eu cheguei no Guarani, inclusive, o goleiro era o Sérgio Neri. E depois veio o João Leite, teve uma passagem rápida pelo Guarani, eu admirava muito o trabalho dele, o Marcos Garça, né, que na época fez muita história também como goleiro. Esses caras a gente começa ali, né, a se espelhar, mas eu via muito no Rodolfo Rodrigues, né, que foi uma referência com o Santos, o próprio Ronaldo no Corinthians, mas sem dúvida nenhuma a minha maior inspiração, e eu sempre disse isso, foi Cláudio Taffarel, né, para mim o maior de todos, um cara que depois, né, de muitos anos, tal, eu consegui sentar, bater um papo e fazer diversas perguntas, e o Taffarel, sem dúvida nenhuma, além de ser uma baita de uma referência, um baita de um goleiro, pessoa maravilhosa, né? Que hoje vem fazendo um trabalho maravilhoso, treinando lá os goleiros do Arsenal e também da seleção brasileira, do Liverpool, né? Desculpe. Isso. É do Liverpool. E fazendo um trabalho com os goleiros da seleção maravilhoso. Então, para mim, a maior referência, o maior espelho, sem dúvida nenhuma, foi Cláudio Taffarel. E você, CH, não como jogador de futebol, mas como repórter que você foi, aliás, que é, né? Uma vez repórter, vai ser eternamente repórter. Se inspirou em quem para ser repórter em CH? Eu, graças a Deus, eu tive a felicidade de trabalhar numa geração que não existe mais. Eu era o quarto, quinto quando eu comecei, mas eu trabalhei ao lado de muita gente boa, muita. Quartarolo era o maior perguntador que eu convivi, foi Luiz Carlos Quartarolo, que você trabalhou junto. Ninguém perguntava melhor do que ele. Ele apertava todo mundo, não é? Um pouco do Vanderlei Nogueira, né? Não dá para
Não dá para deixar de falar do Carmona, que está militando no rádio até hoje. Né? Romeu César, falecido Romeu, que foi meu parceiro, era o número 1 da Globo no meu tempo. Garrafa, Faccioli, o Espímpolo, que hoje está na Jovem Pan, Leandro Quesada, Eduardo Afonso. Toda essa gente eu convivia todos os dias e trabalhava com eles diariamente, né? Se não era num clube, no outro, mas o maior de todos, eu que adoro fazer uma pergunta quando eu estou trabalhando, sem dúvida alguma, Luiz Carlos Quartaloro. E o Castan, a entrevista do Castan, o que você achou em CH? E ele é diferente, né, Batista? Ele não é só diferente pelo currículo, pela postura. O que ele falou do caráter é sensacional, né? Ele realmente é um cara que eu peguei o começo dele, bem o comecinho dele, e eu tenho informações seguras que ele é um cara diferente. Não é só na bola, não. Ele realmente... Se o Guarani precisava contratar um cara para liderar dentro do vestiário, bola eu sei que ele sabe jogar. Eu só não sei se ele vai conseguir por causa da idade. Eu espero que consiga, eu vou torcer para ele. Mas é um aspecto de liderança, de caráter, que não compra na loja, não. Não tem no Shopee e nem no Mercado Livre para comprar isso. A história do caráter é o você tem ou você não tem. Né? Tem alguns que eles jogam uma cortina de fumaça, mas uma hora a fumaça vai embora e aparece a verdade das verdades. Mas esse cara ele é diferente. Eu espero que ele consiga jogar. Agora, se ele conseguir jogar, ele vai liderar esse time do Guarani na Série B, não tenho nenhuma dúvida. E entrevista dele, Batista, são sempre entrevistas com conteúdo. E para você, Gleger, ouviu aí a entrevista do Castan, você já estava acertando a respeito do Castan antes mesmo da entrevista, mas depois da entrevista, o que você achou, hein, Gleger? Você sabe que eu joguei, o Leandro Castan, ele tem um irmão, né, que atua também, que é o Luciano Castan. Eu tive a oportunidade de jogar com o Luciano lá no Bragantino. E o Luciano sempre falava muito do irmão, com muito carinho, com muito respeito. Né? Foi, assim, uma das inspirações aí da vida do Luciano profissional, o próprio irmão. E tá aí, né? A gente viu a entrevista do cara. O cara é prateleira de cima, aí é o cara de outro nível, outro patamar, né? E o Guarani, como a gente estava dizendo, como eu estava dizendo no início, é um cara que vem para ser o líder do time. O Guarani tinha isso no Bruno Silva, não tem mais, e contrata o Leandro Castan, que, sem dúvida nenhuma, se ele conseguir jogar em alto nível, ele vai ajudar demais o Guarani, mas demais mesmo, entendeu? Porque ele é, tecnicamente, um baita de um jogador. A gente precisa ver, claro, o aspecto físico, o aspecto clínico, que é importante. Mas uma coisa que ficou muito marcado, que eu gravei assim, foi quando na apresentação dele, ele disse, olha... Tem muita gente aí falando que já tô para me aposentar, já tô aí com uma das chuteiras já tá pendurada, só falta outra, mas a história não é bem assim não. Tô usando agora o Guarani aqui como um recomeço para mostrar realmente que eu ainda não tenho não tenho esse negócio de aposentadoria e que eu vou mostrar que eu tenho ainda muita lenha para queimar. Isso é importante demais, né? Você vê o discurso de um cara experiente, de um cara que todos nós sabemos, ele não foi bem esses últimos anos lá no Vasco, tecnicamente falando. Mas ele pode, sem dúvida nenhuma, chegar no Guarani e ser a referência, como disse o CH agora. Né? Essa é a expectativa, e ele tem potencial para isso. Agora, precisa, claro, deixar ele à vontade, né? Numa posição que ele consiga atuar, numa liderança que seja entregue a ele realmente. Ó, vem cá. Castan, é o seguinte, ó, a partir de agora você comanda esse vestiário aí, meu amigo. Tá contigo a responsabilidade, tá aqui a faixa de capitão e ponto final. E ele vai saber isso, conduzir isso com maestria, porque já o fez em outros clubes. E tecnicamente falando, se você monta uma equipe interessante, uma equipe sólida, principalmente no aspecto defensivo, automaticamente o futebol dele vai aparecer. Porque não adianta, o Leandro Castan não é a solução dos problemas do Guarani. Não é só ele. Precisa de um conjunto. Ele faz parte, ele é uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça. Mas ele sozinho não vai fazer a diferença. Se o contexto geral tiver com o mesmo pensamento, remando para o mesmo destino, para o mesmo lado, digamos assim, ele vai, sem dúvida nenhuma, ser um dos jogadores importantíssimos
nessa Série B para o Guarani. Então, Batista, eu não tenho dúvida. A gente só espera, claro, que tudo isso que eu acabei de dizer, que o CH acabou pontuando aí também, aconteça, para que o Leandro Castan possa ser aí a referência e o jogador que conduz esse time aí ao objetivo que é, sem dúvida, o acesso para o Guarani esse ano. É isso aí, Leandro Castan. Leandro Castan, que teve a sua base, a sua formação foi no Atlético Mineiro. Ele rodou uma barbaridade, né? Jogou em muitos clubes, mas no Atlético Mineiro ele esteve de 2005 até 2007, quando fez a sua formação. E aí ele saiu do país, voltou para o Grêmio, Barueri, Corinthians, Roma, Sampdoria, Torino, Cagliari, Vasco da Gama e agora no Guarani. Boa sorte para ele. Já vamos debater também aqui sobre a questão tática. Pode ser que o Daniel Paulista vá promover uma modificação tática no time do Guarani. O problema é a lateral direita, Diogo Matheus não está recuperado, Ludic pode ser que nem atue, pode ser que seja colocado aí para rodar, mas acontece que não tem um outro lateral para colocar nesse primeiro jogo contra o Brusque. E aí a solução talvez seja a necessidade de se colocar um zagueiro jogando com 3 zagueiros ou então deslocamento de um volante, como é o caso já feito pelo próprio Daniel Paulista, numa partida aí do Campeonato Paulista, deslocando, portanto, um volante para fazer a lateral. O Wilson de Márcio está dizendo: a Ponte Preta tem mais aposta que Mega Sena acumulada. Pior que são apostas de outros times. O Gilson Ricardo: o Castan é titular absoluto, mas quem é o companheiro ideal? João Vitor ou Ronaldo Alves? Pergunto para você, CH. Quem é o companheiro ideal, no caso, né, de jogar aí com 2 zagueiros? João Vitor ou Ronaldo Alves para você? Ô, Batista, essa é difícil de responder. Eu vou explicar por quê. Dupla de zaga é que nem casamento, irmão. Se não, eu cansei de ver 2 zagueiros bons pra caramba e não deram liga. Eu já vi perna de pau com um cara bom e dá liga. Eu nunca vi 2 pernas de pau dar certo. Isso não acontece, que não é o caso. Mas eu tenho a impressão que vai ser Ronaldo Alves e Castan. Mas pode ser 3 zagueiros também. Mas o Castan, viu, Batista, não sei se você esteve atento ao que ele disse. Eu tenho a impressão que o Castan não começa jogando, não. Ele deu uma letra aí. Que está muito tempo sem jogar e que talvez na primeira rodada aí não esteja em campo. Não sei se você pensou isso, eu meio que interpretei isso. Eu acho que o Castan não estreia, não. Vamos aguardar. O Castan é canhoto, é 4º zagueiro. Joga do lado esquerdo, marca do lado esquerdo. Portanto, uma dupla ideal. Tem jogador que joga dos 2 lados, né? O Ronaldo Alves, por exemplo, joga dos 2 lados. Mas o ideal seria colocar um jogador destro para jogar do lado direito, e aí esse seria o João Vitor. Bem, mais participações aqui, porque diz aqui o Paulo: Batista, não sei por que tanto alarde com o jogador Stefano. Deve ser a pedido de algum empresário e não terá custo para a Ponte. Acho que vocês deveriam dar mais ênfase aos jogadores que realmente irão jogar. Diz aqui o Paulo da Chácara da Barra, Campinas. O Wagner: boa tarde, Batista, equipe, sou contra a contratação de apostas. O fato de algum jogador ser filho desse ou daquele não quer dizer nada. Um dia, Edinho, filho de Pelé, veio para a Ponte e sabemos bem no que deu. Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. O Antônio está dizendo: boa tarde, Batista, ao invés do filho do Branco, por que não promove aquele Maurício da base? Porque pelo que ouvi na Copa São Paulo, ele seria titular da Ponte com um pé nas costas. Abraço, Antônio Ruggieri. Olha o Antônio Ruggieri, o Maurício está aí no radar da Ponte Preta. Jogador da Ponte, é da base, está no radar, está treinando aí com o grupo. Pode ser que no decorrer da Série B
ele até tem uma oportunidade. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. O Alexandre, algum risco do Castan repetir a história do Dedé? Olha, o meu avô Alcides, que há muitos anos está morando no céu, tinha um ditado que ele falava: quem é mordido de cobra tem medo até de uma linguiça. Então, veja que há uma preocupação aqui do Bugrino, né? Que vai repetir com o Castan o que aconteceu com o Dedé. São coisas diferentes, né? Bem diferentes. O Dedé estava há 2 anos sem jogar. Uma loucura imensa você colocar num jogo de alto rendimento um jogador que estava há 2 anos sem atuar. O Gilson Kleiner cometeu essa burrice e o Hélio dos Anjos repetiu a burrice contra o Água Santa. O jogador, muito tempo parado, ele tinha que entrar, está totalmente sem ritmo de jogo, mesmo que tenha treinado bem. Mas treino é treino e jogo é jogo, já falava o Didi, folha seca. Então jamais poderia ter começado uma partida o Dedé numa situação daquela, 2 anos sem jogar. Não é o caso do Castan. O Castan falou aí, ele está há 4 meses sem jogar. 4 meses, não há 2 anos. Eu estou com o CH nessa. Talvez ele não comece jogando exatamente por isso. Se tiver um mínimo de neurônio dentro da cabeça, vai colocar o Castan no banco. E vai colocar ele aos poucos para ganhar o ritmo de jogo que é necessário. Agora, do Dedé, não tem nenhum sentido ter sido escalado da maneira que foi escalado. A menos que tivesse no contrato dele uma cláusula exigindo que ele fosse escalado em algum jogo. Aí o treinador está isento de qualquer responsabilidade. Como isso não vai ser divulgado, ou seja, se existir essa cláusula, ela não será divulgada, então fica nas costas dos 2 treinadores o rebaixamento da Ponte. Ô Michel, hoje é meu aniversário, queria o Batista mandasse uns parabéns para mim. Olha, Michel não mandou aqui o seu sobrenome, mandou só Michel, mas vai assim mesmo, né? Seria interessante se a gente soubesse de onde você está falando, qual o local, qual o bairro, qual a cidade que você está falando ou o país. Mas, Michel, eu desejo parabéns pelo seu aniversário, desejo para você saúde e, acima de tudo, felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Aê! Sensacional! Valeu, Michel! E agora tem mensagens de áudio, a primeira vai pro ar. Boa noite, Band, beleza? É o Gramari. Tudo bem com vocês? Só uma dúvida. Alguns dos novos contratados da Ponte Preta já está disponível no BID? Abraço. Ô, Júlio, você deu uma passada de olhos lá no BID? Já tem algum disponível ou não? Pois é, o BID, Batista, ele será acelerado aí entre quinta e sexta, né? Geralmente são os dias que os times publicam mais nomes. Mas aqui, atualizando o BID nesse momento, ó, vamos ver, jogadores da Ponte. Tem o Guilherme Henrique Silva Nogueira, que é o goleiro, né? O goleiro. Guilherme, estava na Inter, deve ter renovado aí o contrato. E tem também o Vinícius Leonardo da Silva, que é... Vinícius Léo Silva, também está na Inter de Limeira. São jogadores que estavam emprestados, né, Batistão? Que retornaram, né? Então apenas a publicação desses nomes. Agora, em relação aos reforços, pelo menos no BID de hoje, vou até dar uma olhada aqui depois no BID dos outros dias, mas por enquanto nenhuma novidade não. Então, os novos contratados ainda, o nome não saiu no BID, mas ainda há um tempo. A Ponte joga no sábado, 4h30 da tarde, contra o Grêmio. E aí tem a atualização do BID na sexta-feira, 19 horas. Então dá tempo ainda de sair o nome no BID. Por enquanto ainda não tem, tá bom, ô Gramari? Muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma mensagem de áudio. Boa tarde aí, pessoal da Band, Batista e grande equipe. Sérgio das Paineiras.
Questão de aposta na Ponte Preta, acho que não vem ao caso aí, não. Acho que se o jogador chegar aí com raça, mano, o que a torcida quer é raça, aí o cara tem o mínimo de conhecimento de futebol, né? Agora, o que não pode a Ponte Preta é continuar nesse marasmo que ela tá aí, que ela começou com o Eberlin aí, não sei o que aconteceu, se ele não, como torcedor a gente não sabe, e falou um monte de coisa, no fim conseguiu ser rebaixado com 8 pontos. Então acho que a Ponte Preta não tem nem departamento mais de matemática. A Ponte Preta tem que focar em não cair. Não pode cair. Se ela cair, aí vai tudo pro buraco, cara. Porque aí vai ser tudo incompetente ao quadrado. Porque já conseguiram cair no campeonato por causa de um ponto. Se ela empata em casa com o Água Santa, não tinha caído. Faltou o quê? Previsão, faltou tudo. Então, gente, vamos acreditar. E eu quero ver a torcida quer ver raça. Raça e o mínimo de futebol, né? E fazer os 45 pontos, eleger os jogos que ela pode ganhar, que ela tem chance. Esse do Grêmio, por exemplo, o empate está bom, na minha opinião. Se vencer, melhor, é lógico. Daí por diante, tem que fazer um planejamento de mini-metas, coisa que a Ponte tinha antigamente, que eram coisas bem feitas, né? Tinha o seu Venditti, que eu não sei nem como tá, se ele está trabalhando na Ponte ainda. Ok? Abraço. Ok, um abraço, muito obrigado. A Ponte caiu com 9 pontos, né? Ela tinha 8, empatou com o Ituano a partida final e finalizou a participação no Paulistão com 9 pontos ganhos e foi, portanto, rebaixada. Mais um ouvinte no ar. CH, ontem eu fiz uma pergunta e o Batista respondeu, mas não é o que eu queria ouvir. Você acha que o Cajá, bem preparado fisicamente, ele está querendo terminar a carreira dele na Ponte? No meio dessa molecada, ele não seria o maestro desse time? Ele ajudaria a Ponte na Série B e ajudaria a Ponte na Série A2 e depois se aposentaria com a... Deu uma picotada aí, mas deu para entender, né, o CH? Ele está perguntando para você se o Cajá, para liderar essa molecada aí da Ponte, se não caberia nesse time da Macaca. Olha, eu vou responder de uma maneira muito simples, que eu acho que a maioria das pessoas pensa desse jeito. Depois eu vou dar a minha opinião. A Ponte não teve um cara nem mais ou menos preparado fisicamente que nem o Cajá no Campeonato Paulista. Ele é mais jogador do que de uma série de jogadores que esteve no Campeonato Paulista. Até agora, eu não vi nenhum jogador com a característica de meia do Cajá. Então, respondendo objetivamente, tecnicamente, não fisicamente, que eu desconheço. Eu não sei como é que o Cajá está. Não sei se ele aguenta 15 minutos, 20, 30, 90, eu não sei. Estou falando tecnicamente. Tecnicamente, ele tem condição de ajudar, sim. Só que eu acho que o ciclo dele na Ponte acabou. A paciência da torcida, que não deveria ser assim, já acabou com ele. Parte da imprensa não quer, a diretoria também não quer. Então é ficar dando murro em ponta de faca. Está muito claro que ele tem espaço, que ele jogaria. Mas eu não arriscaria, porque ele também não custa muito barato. Mas tecnicamente falando, se ele estiver bem fisicamente, ele tem espaço sim, não há dúvida. Mas eu não contrataria. E o Henrique está dizendo aqui, boa tarde, Batista, você deveria sugerir para a Ponte não ter número de camisa fixa e voltar a ser de 1 a 11, Henrique Santa Genebra. Olha, Henrique, se a Ponte fizesse isso, seria a minha imensa alegria. Não gosto desse número fixo. Em Copa do Mundo, tudo bem, dá para entender a necessidade realmente de se ter um número fixo. Torneio curto de apenas um mês. Agora, um campeonato longo como esse, um campeonato gigante com 38 rodadas, é uma aberração ter número fixo. Aí vira aí, né, esses números bizarros, 80, 90, 99. É um negócio horroroso. Então, para que ter esse número fixo num campeonato tão longo quanto esse? O Batista. Não há necessidade de se ter um número fixo, pois não, Gregor?
Não, Batista, é que essa questão do número fixo hoje facilitou muito o trabalho dos roupeiros, o trabalho do pessoal de retaguarda, né, os massagistas, fisiologia. Por quê? Porque, vamos supor lá, o Carlos Batista é o número 80. Então, tudo que for relacionado a número 80, no vestiário lá você tem lá seu cantinho lá que vai ser o número 80. Então, facilitou para o pessoal da logística, para o pessoal da rouparia, para o pessoal da retaguarda, esse número fixo. Então, até no treinamento, se você pegar aí, lá no treinamento, o mesmo número que o cara usa no jogo é o que ele usa com a roupa de treino. Porque senão fica, todo mundo usa a mesma roupa, então facilitou um pouco mais. E para o próprio atleta profissional, então quer dizer, ele sabe lá que a sunga ou o short térmico que ele usa, na hora que ele chega lá, ó, você vai ser o número 80. Então vai estar lá cravado o número 80. Só ele vai usar aquela sunga, só ele vai usar aquela roupa, né? Então facilitou um pouco mais. Então é por isso que eles hoje usam muito o número fixo, pela praticidade do pessoal da retaguarda, viu, Batistão? Pois não, CH, sobre o tema. Batista, isso é o que o Gleger falou, sim, mas é uma intenção. Eu falo intenção porque na prática isso acontece só nos clubes grandes, que tem venda de camisa absurda. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro. Os times de camisa, que tem loja própria, que tem lá a venda, né? O lateral direito, Fagner, por exemplo, com o número fixo dele, com o nome dele. No mundo funciona desse jeito. É uma estratégia de marketing, não é? Tem a marca, que é o nome, e a marca que é o número fixo dele naquela agremiação. Só que no Brasil funciona em partes. Sou contra nada. Cada um faz da maneira que quiser. Eu acho que as duas maneiras estão certas. Eu prefiro o número fixo. O fixo que eu digo de 1 a 11. Eu prefiro. Só que eu sou um romântico, né, Batista? As coisas mudaram. Então, eu só queria colocar essa situação do marketing, que eu acho que tem tudo a ver com a colocação do amigo aí. Júlio Nascimento, essa informação aqui interessa pro Guarani. Diz aí, Júlio. Pois é, Batistão. Tem até aqui, viu, Joelson, o áudio Guarani 4. Só coloca no ar, por gentileza, que eu vou acabar respondendo a pergunta de um dos ouvintes. O Guarani 1, perdão, o Joelson Cardoso, pode reproduzir. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é o Bebeto de Hortolândia, bugrino desde 67. Gostaria de saber sobre o Davó, se ele vem ou não vem. Perfeito, então atendendo aqui um pedido do nosso ouvinte, Batistão, de Hortolândia, torcedor do Bugre, o Davó não vem para o Guarani, porque o Davó sacramenta o seu empréstimo para o Bahia. O Corinthians liberou esse jogador. Nós falávamos na semana passada que o Guarani tinha avançado na negociação. Eu até simulei uma corrida e num primeiro momento o Bahia estava na pole, o Guarani conseguiu ultrapassar ou pelo menos igualar. Depois, na segunda-feira, o Guarani perdeu a posição novamente para o Bahia, que será o destino do Davó. Mais um empréstimo pelo Corinthians. O Davó dificilmente é aproveitado no Corinthians e não será dessa vez. Já foi emprestado para o Guarani, já foi emprestado para o Philadelphia Union dos Estados Unidos, já foi emprestado para o São Bernardo e agora será emprestado pelo Bahia, será concorrente do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Fim da novela Davó, né? O Guarani também tinha interesse no Bruno José, tem proposta do Cuiabá e do Curitiba. Acho muito difícil também o Guarani conseguir fechar com esse jogador, pelo menos para o setor de ataque. Caso o Michel Alves queira buscar algum reforço, precisa trabalhar agora a CB com novos nomes no mercado. O caso do Bruno José é um problema salarial também. O Guarani não tem condições de pagar o salário integral, necessitaria de uma ajuda aí de 50%, enquanto que o Cuiabá tem condição de pagar o salário que está acima de R$100 mil. O Guarani tem um teto salarial que não ultrapassa os 70 mil. O máximo que o Guarani paga é de 70 mil. Não tem ninguém com um salário acima disso. Então, essa é uma dificuldade imensa também, né? Porque o clube que está emprestando o jogador, ele quer se livrar do salário total. Ele não quer ficar pagando metade do salário. Claro, se o jogador não for emprestado, aí o clube tem que pagar
o salário total. Mas se tiver clube interessado, que é o caso do Cuiabá, Bruno José, e que paga o salário integral, vai ganhar a corrida daquele clube que quer pagar apenas e tão somente a metade do salário. Bem, vamos falar aqui da Ponte Preta, o lateral Arthur, ex-Goiás, foi apresentado e você tem aí a sonora entrevista para trazer aqui para os nossos ouvintes. É isso, Júlio? Exatamente, Batistão. Arthur, que passou pela Ponte em 2017, e eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. O que mudou daquele Arthur de 2017 para o Arthur de 2022? Olá, Júlio, tudo bem? Tudo bem. 2017 foi um ano, para mim, foi um ano muito bom. Quando eu estive aqui no começo do Paulistão, a gente acabou chegando numa final de Paulista e não conseguimos o título. Porém, no decorrer do campeonato, acabaram optando por não me deixar no grupo, não trabalhar, mas isso ficou no passado, acontece, faz parte. Mas acho que eu deixei uma impressão boa sim e só não tive o aproveitamento que eu queria ter, né, na equipe daquele ano. Porém, sim, esse ano eu chego bem mais maduro, com a experiência já aí de uma Série B, que já vem de um acesso com Goiás. E sim, com uma bagagem bem grande para poder ajudar a Ponte, nessa reconstrução e sei do meu potencial e sei o quanto essa camisa é pesada e sei o quanto eu vou me dedicar para poder levar a Ponte para o lugar dela, de onde ela nunca deveria ter saído, que saiu em 2017, não conseguiu voltar e eu voltei aqui para poder colocar a Ponte no lugar dela, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Não só eu, como toda a comissão, meus companheiros também de trabalho, que estão se dedicando ao dia a dia. E é isso, a gente vai junto e vamos buscar nossos objetivos. É igual eu falo, a camisa da Ponte é uma camisa muito pesada. E para mim, eu creio que eu fiquei em débito sim em 2017, quando eu saí daqui. E deveria ter tido mais oportunidades. E acabei optando por essa volta porque é uma camisa que é pesada, igual eu falei, é uma camisa centenária, que tem uma tradição muito grande no futebol, não só no Brasil, como mundialmente. Então, assim, volto muito focado e sim, sei da pressão, porque eu estou no grande clube, estou na grande equipe e vai ter pressão sim, como sempre teve nas outras ocasiões. Porém, a gente vai suportar essa pressão para tentar levar a Ponte Preta para a Série A, que é o nosso objetivo. A gente tem que pensar sempre nesse objetivo, que é uma Série A de Campeonato Brasileiro, e vamos trabalhar quanto a isso. Sabemos da dificuldade que está tendo, sabemos da dificuldade que é jogar uma Série B, principalmente esse ano, mas estaremos preparados e focados. Minha expectativa é sempre ajudar. Ser titular ou não, você é sempre a mesma pessoa, ajudando dentro de campo ou fora de campo. Porque é assim que a gente tem que ser, a gente tem que estar sempre junto, todos, independente de quem está jogando ou não. É assim que a gente vai conseguir nossos objetivos. E questão de ser titular, igual eu falei, é consequência do meu trabalho, vou me dedicar sempre e vou dar sempre o meu melhor para poder honrar a camisa da Ponte Preta. No diferencial, eu creio que eu tenho um bom cruzamento quando eu chego no terço final, e também não sou aquele lateral que precisa chegar muito no fundo para poder servir meus atacantes. E defensivamente também, me dedico bastante também para ajudar lá atrás, que é a primeira posição que o lateral tem que fazer é defender bem. E eu tento sim fazer isso e creio que eu faço bem. Só que assim, a gente tem que ter esse meio termo, também que é entre ataque e defesa, e também entender também o estilo de jogo do nosso treinador, como é que vai jogar, o estilo mais ofensivo ou ofensivo, dependendo de cada jogo. E quadrado nesse padrão de jogo e ajudar a minha equipe, ou com assistência, ou defendendo lá atrás, ou até fazendo gols. Perfeito, Batistão. Aí então o Arthur, que passou pela Ponte, né, rapidamente em 2017, agora ele volta para ser o dono dessa posição. O titular, um jogador que foi também avalizado pelo técnico Hélio dos Anjos e será o grande nome da Ponte em relação à lateral esquerda, já que o Guilherme Santos não será aproveitado. E tem aí o Jean Carlos também, né? O garoto que teve na reta final do Campeonato Paulista uma sequência interessante. O Jean Carlos também segue no elenco da Macaca. O Jean Carlos, ele foi referendado ou recomendado pelo Jorginho. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Abner, lateral esquerdo, estava de saída para o Atlético Paranaense. O Jorginho disse, não tem nenhum problema. Já tem um outro aí pronto para assumir essa vaga e é muito bom. Pode ser até melhor do que o Abner. Foi o Jorginho que disse. Será que o Jorginho errou tanto assim? Eu considero o Jorginho profundo conhecedor da matéria. Tanto jogando, quanto dirigindo, como sendo treinador. Não é possível que ele errou tanto. Mas às vezes acontece isso.
o jogador na transição ele acaba não carimbando, né? Ele não consegue na transição, às vezes na base ele arrebenta, ele faz partidas excepcionais e vem para o time de cima e sente emocionalmente. Então todo clube deveria ter um trabalho nesse sentido, equipes que pudessem desenvolver esse trabalho psicológico para dar a tranquilidade. Porque o jogador, o Jean Carlos, provavelmente tem bola. Nós não vimos no time titular da Ponte, ou então a reserva, quando ele entrou em algumas oportunidades em pedaços de jogos. Nós não conseguimos ver o futebol dele. Mas ele deve ter futebol, porque o Jorginho não ia errar tanto assim, pô. Não tem cabimento um negócio desse. Mas o Jean Carlos não carimbou. A transição dele não foi positiva. Ele pertence à Ponte, vai continuar, pode ser ainda que ele consiga luzir, mas até o momento não conseguiu. E talvez há necessidade de colocar o jogador para rodar, para ganhar a rodagem, para ser experimentado em outras equipes, talvez até em divisões inferiores, e aí depois lá na frente ele volta tarimbado, volta experimentado e consegue desenvolver aí um trabalho melhor. Mas vamos lá, CH, ouvimos aí o Arthur. O que você achou da entrevista, o lateral esquerdo, que deverá ser o titular? Para desespero de muita gente, né? O Arthur é um atleta correto, profissional, essa coisa toda, não arruma problema, mas você sabe que sobre o menino da base aí, que o Giancarlo, né, que você estava comentando, Batista, sobre a avaliação do Jorginho. Sim. Eu me lembro bem, cara, dessa entrevista e eu já me peguei pensando muitas vezes sobre isso. Será que o Jorginho errou tanto? Porque ele falou com tamanha convicção sobre o menino que eu falei, não é possível. E eu tenho o Jorginho como um cara que conhece futebol, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, né? Não só como jogador, mas como treinador também. Ele fez um belo trabalho na Ponte. Falei, poxa vida, mas não é possível. Mas pode ter acontecido alguma coisa com o rapaz, né, Batista? Parte psicológica, aí tem interferência fora de campo, a gente não sabe. Mas foi uma grande decepção, porque esse menino Giancarlo teve muita oportunidade, hein, Batista? E cá entre nós, que ninguém nos ouça, mas não conseguir jogar no Campeonato Paulista com esse nível técnico, vai jogar quando? Quando? Como? Então eu já estou começando a desconfiar que o Jorginho, eu acho que ele se equivocou no caso do Jean. E sobre o Arthur, Batista, eu não teria contratado. Eu me lembro bem da passagem dele na Ponte e ele foi muito irregular, Batista. E a Ponte precisava de um cara para jogar, um cara para tomar conta da posição. Quanto sofrimento, né, na lateral esquerda, quanto sofrimento na lateral direita. E esse calvário não termina, passa campeonato, vem campeonato, e nós estamos aqui discutindo, ainda bem, graças a Deus, que o Kevin foi lá respirar outros ares e a gente agora vai prestar atenção num outro trabalho, talvez o Norberto, talvez outro jogador, mas no caso do Arthur Batista, posso estar enganado e voltarei aqui sem nenhum problema para dizer que eu me enganei, mas eu não teria trazido o Arthur não, Batista. Agora, Gleger, o Arthur está bem mais experiente do que aquele Arthur que jogou na Ponte. O Arthur tem 27 anos, experiência internacional, jogou na Ucrânia, jogou no Azerbaijão. Eu nem sabia que tinha futebol de ponta no Azerbaijão, né? Mas ele jogou lá. E aqui, voltando ao Brasil, 11 jogos. Lá no Brasil de Pelotas não marcou gol. E no Goiás e agora na Ponte. Houve uma entrevista aí do Arthur. Qual que é a sua expectativa para o lateral esquerdo, que não tem outro, né? Tem um menino, o Jean Carlos. Então acredito que será o titular, hein, o Gleger? Eu também acredito. E a gente percebe nas palavras do Arthur, né, que ele sabe que a passagem dele pela Ponte não foi legal, né, que disse, olha, não deixaram ter uma sequência e tal. E isso automaticamente o jogador sabe, entende que não estava agradando, que não fazia parte dos planos, e os caras dispensaram e foram atrás de outra opção. Agora, Batista, é aquilo que você disse, né? O menino Giancarlo, na minha opinião, tem qualidade, mas eu acho que acontece muito isso nessa transição,
Teve inúmeros jogadores que passaram comigo nas categorias de base, e a hora que chega no profissional, é depositado toda aquela confiança, né? E aí vem aquele peso, aquela responsabilidade, e o atleta não consegue luzir, não consegue desempenhar tudo aquilo que ele empenhava na base, jogadores inclusive com passagens em seleção brasileira, mas a hora que chega no profissional, toda essa responsabilidade, quando o atleta começa a vislumbrar outras coisas, acaba o peso da camisa, o peso da responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, ele não consegue desempenhar um bom futebol e acaba ficando pelo caminho. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o Giancarlo, né? Que ele já teve inúmeras oportunidades e, infelizmente, a gente fica muito chateado, porque eu gosto de ver meninos da base recebendo oportunidades, né? Desempenhando um bom futebol, dando continuidade àquilo tudo que vinha sendo feito na base, e ele possa se tornar aí um grande profissional, ganhar dinheiro, ter uma vida financeira legal. Então é isso que a gente deseja. E eu, como já fui um atleta e saí da categoria de base também, a gente sabe de toda essa responsabilidade, e que se o cara não tiver preparado, ele não tiver personalidade, ele realmente não consegue, porque a responsabilidade é muito grande. E na questão do Arthur, eu acho que está aí, né? Mais uma oportunidade para ele mostrar para o torcedor pontepretano que ele tem condição. Se ele foi contratado, ele despertou alguma coisa em alguém, né? Mostrou algum talento lá no próprio Goiás. Lá, opa, esse jogador, né? E o Hélio dos Anjos, ele é um cara experiente. Inclusive o Hélio dos Anjos, eu se eu não me engano, ele mora em Goiânia, tá? Depois o Júlio Nascimento pode vir aí, mas o Hélio dos Anjos, a residência fixa dele é em Goiânia. Então ele deve ter tido informação que o atleta pode vir aqui ajudar. E como a Ponte teve inúmeros problemas com laterais desde o ano passado, eu acho que a chegada do Arthur traz uma luz aí na fim do túnel. Tomara que esse atleta consiga desempenhar um bom futebol, ele consiga desempenhar o futebol que o fez, né, que o capacitou a estar sendo contratado pela Ponte Preta. E tá aí uma oportunidade, né? Jogador que não quer disputar uma Série B, vestindo uma camisa de tanta tradição como é a da Ponte. Então eu vou ficar aqui assim, ó, eu vou esperar para ver. Mas acho que tá aí a oportunidade e o atleta assumindo que a última passagem dele não foi legal. Como você disse, adquiriu um pouco mais de experiência e na minha opinião, pelo que a Ponte tinha num passado muito próximo, eu acho que tá aí a oportunidade do Arthur mostrar que veio para ser... Para mim ele vai ser titular, mas ele precisa se firmar. E tá aí a oportunidade. Num cara que trouxe lá de Goiânia, que é o Hélio dos Anjos, que é o treinador, confiando no seu trabalho, e tomara que ele desempenhe um bom futebol. Por que não? Vamos ver. E eu quero falar agora da Angel Tour. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada para oferecer a você solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas, como eu disse, e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Trabalha com passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça sua cotação no WhatsApp 953215444. Anote aí também o telefone fixo 2512-3333. Angeltour.com.br. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem lojas em Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Tem uma frota e acha que está pagando caro no aluguel do carro? Faça uma consulta sem compromisso. Faça uma cotação no WhatsApp 95321
5444. Angel Tour. Rádio Bandeirantes. 18h05 em Campinas. Tem aqui o Fala Galera, pessoal participando conosco. Diz aqui o João Batista, boa tarde. Gostaria de saber do Tigrão ou do CB se eles acham que o meia Ed Carlos, que está disponível no Santos, seria uma boa para Ponte Preta. João Batista, Jardim Bom Retiro, Sumaré. Um abraço a todos. Bom, o Tigrão esta semana está de folga, né? Não está trabalhando. Retorna no jogo da Ponte, sábado, contra a equipe do Grêmio. Mas eu respondo, esse meia Ed Carlos surgiu muito bem na Copa São Paulo, fez uma boa copinha. Ele não tem mais idade para o sub-20 e o Santos extinguiu a categoria sub-23. E mesmo se destacando, ele é um meia habilidoso, embora franzino, mas ele não foi chamado pelo Carille. Então ele está disponível. O problema é, assim, respondendo diretamente a pergunta, sim, seria uma boa para a Ponte. Ele tem qualidade técnica, é habilidoso, é de uma base que não tenha dúvida que é formadora, né? A base do Santos é uma base extremamente formadora. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, esse Ed Carlos, ele ficou 8 anos na base do São Paulo. E o São Paulo soltou o jogador, não aproveitou. Aí ele foi para o Santos, se destacou na Copa São Paulo, mas o Carille não chamou ele para o time principal. Então, qual é o problema que existe? Será que essa questão aí de ser franzino acaba atrapalhando o jogador? E também tem outra situação, né? Tem que ver o empresário. Se o empresário quer trazer, não basta apenas, é bom jogador, serviria para a Ponte Preta. Agora, envolve empresário, envolve um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu acho que 2 jogadores que atuaram aqui pelo Guarani, o Alan Vitor, que voltou para o Santos, caberia perfeitamente na Ponte, poderia jogar pela Ponte, e também o Lucas Venuto, entrou em pedaços de jogos, muito bom, gostei demais da participação dele e fiquei com vontade de vê-lo atuando um pouco mais. Só que termina o contrato, eles voltam para o Santos e aí desaparecem porque lá não serão aproveitados. Agora 18h07. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Joga a bola na Rádio Bandeirantes, Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid venceu o Chelsea, placar de 3-1, jogo em Londres. E a grande surpresa, por enquanto, da rodada da Champions é a vitória do Villarreal contra o Bayern de Munique, quartas de final. Hoje tem Brasil em campo na Libertadores e na Sul-Americana. Na Sula tem Red Bull Bragantino e Nacional do Uruguai às 7 horas da noite. O América Mineiro recebe o Independiente del Valle e também
Perdão, tô falando de Libertadores. Eu citei aqui Sul-Americana, mas são jogos da Libertadores, tá? Red Bull Bragantino e Nacional do Uruguai, América Mineiro contra Independente Del Valle e o Palmeiras visita o Deportivo Táchira na Venezuela. Jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes. O Atlético Mineiro também joga hoje contra o Tolima às 9 da noite na Colômbia. A Band estará acompanhando os passos desse jogo também. E agora sim, na Sul-Americana, tem Fluminense e Oriente Petroleiro às 7h15 e a bola rola para Internacional contra 9 de outubro do Equador, a partir das 9h30 da noite. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tinta com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. É onde você encontra a linha Coral, proteção, sol e chuva impermeabilizante. Atua como um escudo, oferecendo muito mais proteção nas paredes externas. Tem película flexível e emborrachada. Muito mais eficiente contra algas, manchas e fissuras. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Campeonato Brasileiro 2022. O Guarani estreia na competição nesta sexta-feira diante do Brusque, às 19 horas no Estádio da Ressacada em Florianópolis. A Ponte Preta começa a jornada neste sábado diante do Grêmio, às 16h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô? É da ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi. óticasgassi.com.br. Alô Ponte Pretano, agora é Brasileirão. Vamos juntos! A Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para 3 jogos. Atenção sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. São 18h15 em Campinas. Vamos atualizar aqui informações sobre como vai funcionar a venda de ingressos da Ponte Preta para a Série B. A Ponte larga na Série B neste sábado, 4h30 da tarde. Estádio Moisés Lucarelli, Júlio Nascimento. Preço dos ingressos, se tem algum tipo de promoção e como é que vai funcionar a venda de ingressos para o jogo de sábado, Júlio? Vamos lá, Batistão, falando sobre o Ponte Pass, né, que é uma forma que a Ponte encontrou, de repente, até de atrair mais torcedores para o estádio. E eu detalho aqui também sobre essa situação. E depois, Batista, eu quero inclusive falar sobre Matheus Jesus, uma bomba sobre Matheus Jesus, que será suspenso, uma suspensão grande por ter sido pego no doping. E eu explico daqui a pouco envolvendo a situação do Matheus Jesus. Mas falando primeiro sobre Ponte Pass, é o seguinte: o torcedor da Ponte, ele comprando o Ponte Pass, que é um pacote de 3 jogos, ele economiza 50% no valor. Então, por exemplo, ele pode comprar na arquibancada geral o ingresso para 3 jogos por R$ 45,00. Se ele compra avulso as 3 partidas nesse setor, ele paga 90. Então ele tem uma economia de R$ 50,00. E o mesmo vale para outros setores. R$ 150,00 se ele for comprar avulso cada jogo na arquibancada. Se ele compra pelo Ponte Pass, ele paga 75, que é metade desse valor. Então os ingressos avulsos para os jogos da Ponte, R$ 30,00 na geral, R$ 50,00 na arquibancada, R$ 80,00 no VIP, mas pelo Ponte Pass, a começar pelo jogo contra o Grêmio. Grêmio, CRB e Brusque são os 3 primeiros jogos da Ponte em casa. Se o torcedor quiser o Ponte Pass, aí ele consegue esse desconto de 50%. Todas as informações estão no site pontepreta.com.br. CB. Bom, então vamos lá com essa bomba do Matheus Jesus, que foi pego no doping e vai receber aí uma punição severa, hein, Júlio? Exatamente. O volante Matheus Jesus, que pertence ao Corinthians, está emprestado à Ponte Preta, está suspenso por doping. Ele testou positivo para diversas substâncias proibidas, né, pela Agência Brasileira de Controle de Dopagem. A informação foi confirmada por essa agência. Inclusive, tem aqui, né, no site do governo federal a lista de todos os atletas de todos os esportes que foram punidos por isso. E em alguns casos, essa punição chegou a 4 anos. Não foi definido ainda, Batista, o período de punição do Matheus Jesus, mas não deve ser uma pena leve. Num cenário mais otimista pro Matheus Jesus, o Matheus Jesus volta aos gramados em 2023. Então, é basicamente, claro que o jogador vai apresentar defesa, contraprova, todo esse procedimento, mas quando a Agência Brasileira de Controle de Dopagem divulga essa lista, é porque, de fato, é uma situação quase irreversível. Então, o Matheus Jesus não deve jogar na Ponte em 2022, na sequência da temporada, mas ele estava nos planos da Ponte, tá, Batista? É uma notícia que pega muita gente surpresa, porque o Matheus Jesus foi até um pedido do Hélio dos Anjos que ele fosse inserido no planejamento. O Matheus Jesus agora será um desfalque aí para a sequência da temporada. É uma notícia que cai como uma bomba no Moisés Lucarelli. Não se esperava que isso acontecesse, mas aconteceu, CB. É uma bomba realmente. Ele trabalhou com o Hélio dos Anjos no Náutico. O Hélio dos Anjos tinha planos para ele, mas é impressionante o que é que aconteceu com esse rapaz. O primeiro a falar do Matheus Jesus fui eu. Não é que eu queira me gambar, não é isso.
Mas é que eu ouvi atuando numa partida da Copa São Paulo e gostei demais, né? Um volante técnico, jogando de cabeça erguida, precisão nos passes, baita jogador. E aí comecei a falar dele, ele teve a oportunidade na Ponte, foi bem de começo. Teve um jogo que ele perdeu um pênalti contra o Cuiabá, Copa do Brasil, a Ponte foi eliminada. E aí os caminhos errantes apareceram na vida desse rapaz. Gostaria até de um comentário, vale um comentário, porque a expectativa era muito grande quando ele veio para a Ponte. Eu lembro que falamos a respeito disso. Ele estava precisando de um reinício e nada melhor do que voltar à origem. A origem! Nada melhor do que voltar à origem. A origem dele foi a Ponte Preta. Ele veio do Flamengo, da base do Flamengo, para a Ponte Preta, mas foi formado na base, foi ali que ele ganhou a projeção e, consequentemente, subiu para o time principal. E aí, Gleger, começo com você, Matheus Jesus, que coisa incrível, hein? Ô, Júlio, só antes do Gleger, dá para saber qual é o jogo que ele foi pego no exame antidoping ou não tem essa informação? Deixa eu dar uma olhada aqui, Batistão. A data, tem aqui sim a data. Porque todo jogo tem o exame antidoping. Aqui, ó, tenho aqui, CB. Dia 5 de fevereiro de 2022, Campeonato Paulista, o jogo 025 da rodada 4, São Bernardo e Ponte Preta, presença de substância proibida. Então foi no jogo contra o São Bernardo, na quarta rodada, o comecinho de fevereiro, Batistão. São Bernardo e Ponte. Isso, exatamente. Esse jogo realizado lá em São Bernardo do Campo. 1º de maio, exatamente. E aí, Gleger, Matheus Jesus, sai de esperança para zero participação em 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro. E problema, né, Batista? Lamentável, né? Notícia realmente que pega todos nós de surpresa. Até porque o Matheus Jesus, na volta do Hélio dos Anjos lá para o Náutico, no Náutico, ano passado, na temporada passada, ele foi muito bem, hein? O Hélio disse isso, inclusive. É um jogador que se entrasse em forma, poderia contar com ele. Ele fica triste, né, cara? Porque complicado isso aí, cara. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema na minha carreira, mas a gente fica, assim, chateado, né, com o acontecido. Você vê, agora o cara vai ficar aí afastado dos gramados, menino ainda talentoso demais. Claro que a gente sabe que tem inúmeros problemas extracampo, mas a gente sempre fica torcendo para que ele possa reverter toda essa situação, ele possa botar a cabeça no lugar, possa seguir a sua carreira, né, construir um nome, deixar um legado. Mas é complicado, fico triste com a notícia e, assim, claro, não sei ainda se já teve as contraprovas aí, né, o Júlio já trouxe a informação, mas eu fico muito chateado. Ele vai ser julgado, viu, Gleger? Então ele fica suspenso preventivamente, né? Exatamente. Pela associação ele vai ser julgado. Lamentável, Batistão. Não sei nem o que falar, para te falar a verdade. Você jogou durante 20 anos, ô Gleger? Sim. Porque as ofertas são inúmeras, né? Ofereceram algum tipo de droga para você quando você era jogador? Batista, lá no início. Tinha muito isso, né, na minha época. Tinha muito. Mas, assim, a gente sabe o caminho, né? O caminho a ser traçado. A minha estrutura familiar sempre foi muito boa. Então, você recebe números, inclusive até com substâncias, né, que pode aumentar a sua performance. Vai aí, porque, né, nada não vai acontecer. Tem vários jogadores aí no sorteio, mas corre o risco. Mas eu nunca, graças a Deus, eu nunca, nem com substâncias, nem com remédios. A gente sabia, tinha a lista lá, ó, que não pode tomar, ó, se for tomar qualquer coisa, pergunta pro médico, pergunta pro doutor. E eu sempre tive isso comigo na minha carreira para que não manchasse, né, o meu nome e toda a minha carreira. Mesmo que não tenha sido, né, uma carreira extraordinária, mas eu, graças a Deus, isso eu falo de boca cheia. Tive convites, tive várias situações, mas jamais aceitei, jamais aceitaria. E fez muito bem, graças a Deus, né? A luz te guiou, porque esse é um caminho difícil, muito difícil de voltar. Muitas vezes um caminho sem volta. O maior exemplo de todos foi o Maradona, um talento absurdo,
mas arrebentado pelas drogas. E para você, CH, Matheus Jesus está fora da temporada 2022, pelo menos no primeiro momento. Ele vai a julgamento, não sei se pode ter aí uma atenuante nessa pena, mas de momento ele só volta em 2023. Que tipo de droga? Você tem essa informação, Júlio Nascimento? Tenho sim, CH. Eu tenho até aqui a lista. Ele testou positivo para várias substâncias derivadas do estanozolol, que é um esteroide anabolizante que não é permitido. E até o ABCD, né, que é a Agência Brasileira Antidopagem, ela especifica no site tecnicamente, né, esses anabolizantes. Acho que não vale a pena ler muito, porque eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, são muitos nomes técnicos. Mas, ó, CH, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessas substâncias derivadas que não são permitidas pela Agência Brasileira de Antidopagem. Bom, em primeiro lugar, eu lamento muito, porque ele está, além do momento, né, técnico, muito duvidoso, e eu lamento muito, porque ele surgiu muito bem, ele tá antecipando um problema gigante na carreira dele. Eu espero que ele dê a volta por cima, torço mesmo, mas eu não imaginei que as coisas... Nunca passou isso pela minha cabeça, porque eu nunca tive essa informação do Matheus Jesus. Mas eu não tinha nenhuma expectativa, tecnicamente falando, nele, porque as informações técnicas, quando ele veio para a Ponte, eu falei de 3 jogadores. Falei do Fabrício, do Wesley e do Matheus Jesus. Fiquei sozinho, não é? E isso não é para ter razão, não, para ser dono da verdade, não é nada disso. Porque nesse caso a gente só pode lamentar. E espero que ele consiga, através do julgamento, dos seus advogados, provar de alguma maneira para diminuir a pena, porque ele vai carregar isso por muito tempo na carreira dele. Eu lamento muito. Então, a Ponte já não tem problema, né, Batista? Tem pouco problema a Ponte? Mais esse ainda. Lamentável. É lamentável, né? A Ponte está vivendo ultimamente de problemas. São baldes e baldes, tambores e tambores de problemas, containers. Não é fácil, cada dia é uma coisa diferente. E isso tem dificuldade demais, porque, veja, o futebol já é complicado. Não é fácil tocar um time de futebol, são muitas situações que precisam ser resolvidas. E ainda, além dos problemas normais e habituais, a Ponte está convivendo com problemas extras, né? Como esse aí do Matheus Jesus, como aquele que foi divulgado aqui também, que a Ponte teria as suas contas bloqueadas, enfim, inúmeros problemas que têm dificultado a vida na Macaca. Agora, 18h27, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi. óticasgassi.com.br. Alô,
Ponte Pretano, agora é Brasileirão. Vamos juntos! A Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte PES com 50% de desconto para 3 jogos. Atenção sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor pontepretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Muito bem, a ficha técnica do jogo. Hoje tem Libertadores da América, Deportivo Táchira e Palmeiras. Tem Libertadores com transmissão da Rádio Bandeirantes. O provável Deportivo Táchira vai a campo com Varela no gol, Camacho, Restrepo, Quinteiro e Marrufo, Edson Tortoleiro, Flores e Cova, Chacon, Figueroa e Uribe. Já o Palmeiras, o professor Abel Ferreira, o campeão paulista, vai a campo com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge, Jailson, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Gabriel Veron. Quem apita o jogo é Dario Herrera, da Argentina. Partida que terá transmissão de Ulisses Costa, o gol que o povo gosta, aqui na Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 32024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, vem aí o Brasileirão 2022. Seja a força do Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Sorteios de prêmios todos os meses. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Campeonato Brasileiro 2022. O Guarani estreia na competição nesta sexta-feira diante do Brusque, às 19 horas no Estádio da Ressacada em Florianópolis. A Ponte Preta começa a jornada neste sábado diante do Grêmio, às 16h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18 horas e 33 minutos em Campinas. Estamos em AM 1270 e FM 85.3 para Ribeirão Preto. Para Campinas, AM 1170 e FM 85.7. Eu estou vendo aqui uma reportagem, uma informação sobre o Botafogo SA, que é a empresa que administra o Botafogo. Fez uma auditoria independente
e foi localizado um prejuízo de quase 10 milhões no relatório da auditoria independente e, inclusive, o Botafogo está falando em fechar as portas. Os dados constam desse relatório e, inclusive, está no portal da transparência, um site que foi criado, Portal da Transparência, que está disponível para que todos os torcedores do Botafogo possam ter acesso através do site oficial. É uma aba, essa aba do site é a tal da transparência e ali tem tudo a respeito do que gastou, né, o relatório da gestão do Botafogo Futebol S.A. Então é bom ficar de olho nisso, porque muito se fala sobre o SAF, sobre transformar o futebol em futebol empresa. Claro que existem muitos exemplos positivos, mas também tem os exemplos negativos. E esse do Botafogo é com quase 10 milhões de prejuízos. Não tem empresa que resista a um prejuízo tão forte assim. É por isso que estão falando lá em fechar as portas. Você sabia que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Então é o seguinte, o primeiro passo, fazer uma avaliação. Como fazer uma avaliação? Entra em contato nesse telefone, 3342-7000, 3342-7000. Um time de especialistas estará pronto para te atender e trazer de volta o seu sorriso. Então não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Eu repito o telefone, 3342-7000, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto. E não é só isso, não. É importante salientar que a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Então faça um implante antes que a sua saúde seja deteriorada. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. As condições de pagamento são muito favoráveis. Por exemplo, tem parcelamento até em 12 vezes. Então, não é algo impossível. Impossível existe até que alguém chega lá e transforma em possível. Então, com o parcelamento, pode aí, né, caber no seu bolso. Então, anote aí, 3342-7000, 3342-7000. Tem unidades em Campinas, tem em Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba 3 unidades. Este telefone é o telefone para você marcar a sua avaliação na unidade mais próxima de você. 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Bem, sem Davó e sem Bruno José, Júlio Nascimento, o Guarani ficou aí chupando o dedo, né? Disputou esses dois jogadores, tá perdendo o Davó, ou seja, já perdeu para o Bahia e vai perder o Bruno José para o Cuiabá. Algum outro nome está surgindo que possa ocupar essa vaga no Guarani? Olha, Batista, por enquanto não, né? O Guarani trabalha no mercado com algumas possibilidades, né? Com alguns nomes em sigilo, mas de fato ainda não tem nenhuma situação. O Bruno José era um jogador que agradava muito o Daniel Paulista, inclusive já cogitando ali reeditar algumas parcerias com o Marcinho dos tempos do Cruzeiro, mas o Guarani está no mercado, está avaliando aí, buscando recursos, inclusive foi isso que disse o Daniel Paulista na coletiva. O Guarani está buscando recursos para, de fato, realizar propostas aí nos próximos dias, buscando um jogador que seja unanimidade, já que o Davó foi para o Bahia e provavelmente o Bruno José jogue na Série A agora em 2022.
Bom, vamos então esperar aí a movimentação de mercado, mas a inscrição nessa primeira janela termina na terça-feira. Então são 2 janelas. Se não inscrever o jogador até na terça-feira, aí vai ficar para a segunda janela, somente lá em agosto. Eu gostei desse tipo de procedimento, é uma novidade no campeonato desse ano. Pelo menos o clube tem condição de fazer um planejamento mínimo, porque o time contrata o jogador. Se o jogador se destaca, se vai bem, aí surge um monte de proposta. Isso é normal e natural, né? Outros clubes que querem o jogador. E aí um planejamento foi feito em cima daquele jogador. Muitas vezes o clube até preteriu outras contratações em função daquela, porque achava que aquela era melhor. E aí, de repente, do nada, o clube perde o jogador e fica, como eu disse aqui, chupando o dedo. Então, tendo 2 janelas, o clube pode fazer um planejamento mínimo até a segunda janela. O clube sabe que ele poderá perder jogador, mas pelo menos até lá, ele sabe que vai poder contar com o trabalho daquele jogador que o time contratou. Monta um time, dá padrão para esse time, e aí de repente perde. Como existia na versão anterior, o jogador não podia completar 7 partidas com a camisa do clube. O limite era 6 partidas. Até 6 partidas, ele poderia se transferir para uma outra agremiação. Agora não é assim. Agora ele tem que permanecer até a segunda janela. Uma correção que eu considero importantíssima. São 18 horas e 41 minutos em Campinas. Mensagens de áudio no ar. Mais uma. Mensagens de áudio no ar. Mais uma. E daí, eu falar pra... Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH, Kleger, Júlio Batista, Tigrão, que eu não sei onde que tá sumido aí. Eu falar pra vocês, será que esse cara que tá vindo, esse jogador que é filho do Branco, ele não tá naquele esquema lá que você traz um jogador e vem outro? Né? Pra você trazer aquele jogador que você tá querendo, você tem que trazer esse outro aí pra poder trazer o que você tá interessado, né? Aquele pacotão, né? Traz 3, mas um só que presta. E é só dar uma investigada aí, qual que é o empresário dele, né? Vou falar a verdade, viu? Cada vez pior. A gente torce muito pra Ponte, mas é muito difícil, viu? Muito difícil acreditar em alguma coisa positiva desse time e dos dirigentes que estão aí, né? Falou que ia fazer a auditoria, não fez nada, né? Aí, Berlim, acorda, hein, mano? Acorda, Berlim. Aqui é Alexandre do Centro, Ponte Pretano da pele até o osso. É nóis, Batista. Fica com Deus. Eu adoro as suas histórias. Valeu. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço. Olha, aquele aniversariante que eu mandei o alô, ele voltou aqui a mandar uma mensagem. E ele está dizendo, sou aqui do bairro Vila Rica. Meu nome é Michel, sou bugrino, da pele até o osso. 2 questões aqui com relação ao Matheus Jesus. Alexandre Balista. A suspensão do Matheus Jesus surpreendeu um total de 0 pessoas. E o Ramos, José Carlos, boa noite. Nossa, me chamou pelo nome completo, né? Só faltou o Batista, porque o meu nome é José Carlos Batista. E quem me chamava assim pelo nome completo, e aí eu ficava preocupado, era minha mãe. Eunice Pereira Batista, minha mãe. Quando ela falava o meu nome inteiro, alguma coisa errada eu tinha feito. Não fiz assim tantas coisas erradas na minha infância, né? Eu fui um molequinho desnutrido e tal, perninha parecendo um graveto. E eu era até que bem comportado, mas de vez em quando, sabe como é que é? Moleque tem que molecar. Moleque que não moleca não é moleque. Moleque tem que molecar. Então, quando ela falava, José Carlos Batista, vem aqui. E eu já sabia que o bicho ia pegar. E o Ramos está dizendo, no caso do Matheus Jesus, ele será devolvido ao Corinthians. Quem pagará o salário? Abraços, Ramos.
E aí, Júlio, tem informação? Como é que fica esta situação? Ele tem contrato de empréstimo com a Ponte e a Ponte está pagando o salário dele, ou é o Corinthians que paga o salário dele, hein, Júlio? A Ponte estava pagando 30% dos salários do Matheus Jesus, Batista, mas até em nota, a Ponte confirma que o contrato está suspenso. Até vou ler a nota aqui da Ponte, porque acho interessante falar sobre isso. Matheus Jesus, que hoje foi pego aí no exame de doping, hoje não, né? No dia 5 de fevereiro, hoje é confirmada a punição. E ele será julgado ainda. Abre aspas para a nota da Ponte. Matheus Jesus contratou advogado particular para defendê-lo no caso teria ocorrido de maneira incidental quando ele fez um tratamento no Rio de Janeiro. A Ponte irá aguardar o desenrolar do caso para se pronunciar. Contudo, enquanto estiver vigente a suspensão, o contrato da Ponte com o jogador também fica suspenso, fecha aspas para a nota da Ponte. E eu até fiz uma pesquisa aqui, acionei os meus amigos Google para entender um pouco dessa substância, Batista, e são várias, né? Tem alguns itens aqui são substâncias usadas para emagrecimento, sem perder massa muscular, aumento de força sem aumento de peso. Então, tudo envolve basicamente a condição física do Matheus Jesus nesse exame, que ele acabou testando positivo após o jogo contra o São Bernardo na 4ª rodada do Campeonato Paulista. É lamentável, muito triste tudo isso, né? Porque o Matheus Jesus tem talento, ele tem um talento raro. Isso é divino, vem com a pessoa. Mas, enfim, não sabe aproveitar o talento que tem. Diz aqui o Marcelo, boa tarde, não consegui perceber na matéria qual é o Botafogo que representou esse prejuízo do Rio. Marcelo do Cambuí. Ô Marcelo, logo no comecinho, quando eu comecei a falar, né, eu dei o prefixo, nosso prefixo lá em Ribeirão Preto e falei, olha, atenção, tem uma informação aqui lá de Ribeirão Preto. Então é o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto, que acumulou um prejuízo de 10 milhões de reais. Um prejuízo parecido com esse, quem teve e também fechou as portas foi o Mojimirim. Quem teve o prejuízo foi o Rivaldo. O grande Rivaldo tocou por um tempo o Mojimirim e teve um prejuízo enorme na casa dos 10 milhões de reais e naquela oportunidade fechou as portas. O Mojimirim está tentando sobreviver, tá reabrindo, né? É um empresário, não empresário de futebol, é um empresário que tem um brasileiro que tem uma empresa nos Estados Unidos e ele até militou na política, que foi candidato a prefeito, o Wilson Matos, e ele está tocando, arrendou o Mojimirim e está tentando lá reerguer o Mojimirim. Mas quem fechou as portas foi o Rivaldo. E atenção, Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade. E tem também kits para churrasco, para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. A Mites Bife aceita cartão Alelo e todos os cartões de crédito. Então anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência, trabalhando há mais de 20 anos em casa de carnes. E ele também pode fazer o seu churrasco. Ele leva todos os ingredientes, as bebidas, os garçons, leva também o churrasqueiro. Qualidade e preço justo, você só vai encontrar na Mites Bife. Pode confiar, você vai encontrar na Mites Bife uma equipe preparada para fazer o seu churrasco. E vamos para as ofertas de hoje. Filé Corim, 600 gramas, R$ 27,90. Patinho extra limpo moído, R$ 49,90.
Filé mignon Angus extra limpo, R$ 92,90 o quilo. Contra filé bife, R$ 54,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 32,90 o quilo. Aceita, como disse, todos os cartões, débito e alimentação, Alelo, Sodexo e também Verocard. Mites Bife. Bandeirantes! 18h49 em Campinas. O programa vai terminar às 7 da noite, porque hoje tem bola rolando. Vamos com mais uma mensagem no ar. Boa tarde aí, Batista, Greg, CH. Eu vou dar minhas duas opiniões aí sobre o tema aí, ó. Vai. Em relação ao Castanho, eu acho que o Castanho não é uma aposta, não. O Castanho já é uma grande realidade, é um jogador experiente. Eu acho que ele vai vir para ser titular, sim. Assim que ele estiver em boa forma, ele vai ganhar a posição titular e capitão. Em relação ao jogador da Ponte aí, que veio fazer teste, eu acho que deveria dar mais oportunidade para jogadores assim no futebol. O Greger acompanha os amadores aí de Campinas aí, da região. Ele sabe que no amador tem muito jogador bom, entendeu? Muitos jogadores bons, entendeu? De qualidade. Que falta só uma oportunidade. Ter base, ter treinamento. Eu acho que esses jogadores aí ia render muito mais que alguns que estão na Ponte ou os que estão no Guarani, entendeu? É uma opinião minha. Aqui é o Jorge de Sumaré. Boa tarde a todos. Eu não sei se o Gleger lembra de mais algum, o CH ou o Júlio Nascimento. Eu lembro do Tema, que saiu do Amador, foi para o Guarani, não deu certo, não virou. E tem também o Jorginho. Jorginho, uma estrela do Amador. Foi para o Guarani também, não deu certo. Claro que tem o exemplo aí, né, do Moisés, que saiu do Amador. Talvez seja o único recente, mais lá para trás. Tem o caso do Grafite, que saiu do Amador e foi lá para Matonense. E teve o Ademar, aquele que jogou no São Caetano, também saiu do Amador. Lembra de mais algum aí, ô CH? Gleger? Lembra de mais algum? Batista? Olha, Batista, não lembro, não. Não lembro, não. Eu acho que, assim, você tinha citado aí a questão do Jorginho. Inclusive o tema que você citou aí, jogava no Guará, inclusive. Aí no Amador de Campinas. Nós jogamos juntos na base do Guarani, ele subiu profissional, mas não conseguiu dar sequência. E o Jorginho, ele passou pelas categorias de base do Guarani, depois acabou indo para os campeonatos amadores, voltou para tentar ali uma vida profissional, mas não deu certo. Jorginho, que é o rei do campeonato amador de toda a nossa região aqui, todos os clubes que joga, ele é o cara, né? Mas infelizmente eu não conheço. Eu tenho o Moisés, são poucos, viu, Batista? Mas olha, como disse o ouvinte aí, tem muito, mas muito talento no futebol amador das cidades aqui da região, e muitos jogadores, inclusive, que passaram aí pela base dos grandes clubes, mas não conseguiram e aí partiram para o campeonato amador e fazem sucesso. É o futebol, né, Batista? O Grafite jogava futebol amador lá na região de Jundiaí. Laranjal Paulista. Acho que é isso. Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista, né, CH? Isso, Campo Limpo Paulista. Você sabe, Batista, que por causa do crescimento das cidades, das metrópoles, é muito raro você, por exemplo, aqui tem uma região muito grande, né? Vinhedo, Valinhos, Louveira, Itupeva, Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, aqui perto de Jundiaí. E os campos de várzea, eles foram rareando ao longo do tempo. Tem campeonato amador aqui e ali, mas não é como era antigamente. E no caso da Ponte, não é que eu sou contra, eu não sou contra nada, desde que haja critério para contratação, para oportunidade e aconteça o talento. Mas um clube cheio de problemas como a Ponte, ficar imaginando que ela vai pensar no futebol amador nessa situação é um pouco complicado. É acreditar que o raio vai cair 2 ou 3 vezes no mesmo lugar. Pode acontecer.
É possível que aconteça, mas isso tem que ser uma coisa natural, né? Você traz um de vez em quando, traz outro, não para chegar desesperado para botar para jogar. Então, aqui a gente tem visto na região, Batista, o campeonato amador, que era muito forte, ele diminui muito de tamanho, de qualidade técnica e de organização. Isso acaba inibindo a revelação de jogadores aí desse desconhecido. Diferente, por exemplo, de Santos. Santos, como ainda tem muita gente que joga na praia, o Santos lá com o futsal, essa coisa toda, deita e rola nessa coisa de revelação de jogadores. Falando aqui do nosso quintal do estado de São Paulo. E os nossos ouvintes estão lembrando aqui de jogadores que saíram do amador e que deram certo. O Oldimar lembra do Fernandão, atacante que depois foi para o Palmeiras, Bahia. Jogou no Guarani, né? O Fernandão. Realmente o Oldimar é um ótimo exemplo, Fernandão, centroavante. Cléfor tá lembrando aqui do Leandro Damião, saiu do amador e ganhou muito destaque, inclusive jogou no, assim, teve destaque também internacional, jogou no futebol internacional. O Zilmar tá lembrando do Ricardo Oliveira. Olha que belíssimo exemplo, hein? Ricardo Oliveira saiu do amador e também brilhou aí com a camisa de vários clubes, um goleador nato. Então, Damião o amador tem várias. Oi? Alguém chamou? Não, fui eu, Batista. O Damião chegou até na seleção brasileira. Verdade, até a seleção brasileira. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Júlio Nascimento, eu começo com você. Hoje você iniciou na tela da Band ou na lata e vai anunciar, vai iniciar também aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. O que é mais fácil, Vitor Pereira se adaptar ao Corinthians ou o Corinthians se adaptar às ideias do técnico Vitor Pereira? Olha, Batista, muita pressão em cima do Vitor Pereira, né? Eu queria que o Vitor Pereira colocasse suas ideias para jogo, mas eu acho que pela pressão vai ser o técnico que vai se adaptar ao Corinthians. E para você em CH, o que é mais fácil? É o Vitor Pereira se adaptar ao Corinthians, entender o que é o Corinthians vai ter que se adaptar às ideias do português. Eu espero que o Corinthians tenha paciência com ele e não faça ele outro treinador refém dos jogadores mimados do futebol brasileiro. Mas se ele não der um jeito, ele sofre bastante pressão para ser demitido. Espero que isso não aconteça, para o bem do futebol brasileiro. E para você, Gleger, você que foi treinador de futebol, o que é mais fácil? É o técnico se adaptar ao esquema do time ou o time se adaptar ao esquema dele? O técnico tem que se adaptar ao esquema. E vamos agora, Júlio Nascimento, palpites para Deportivo Táchira e Palmeiras. Transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes, hoje na Libertadores. Acho que o Palmeiras vence hoje, jogo apertado, 2-1 pro Verdão. E para você, CH, qual o seu palpite? Palmeiras. E para você, Gleger, da Deportivo Táchira ou da Palmeiras? Palmeiras. Júlio Nascimento, jogo da memória. Quantos gomos tem a bola de futebol e quanto ela pesa? Eu lembro que gomos 32, que eu chutei 30, eu não colei, eu chutei 30 e são 32. Agora o peso, se eu não me engano, 400 gramas. O peso eu não lembro, você falou o número lá, mas confesso que me pegou na memória aí, Batista. Bom, eu vou revelar já então. Perfeito. Valeu, Júlio. Um abraço. Até amanhã, hein? Um abraço, gente. Até amanhã. Vamos lá, CH. Mesma pergunta para você. Eu estou sendo acusado injustamente de colar, mas o Gleger é minha testemunha presencial. 32 gomos e 410 gramas. Valeu, CH. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Vamos lá, Gleger. Quantos gomos tem a bola? Se é que você lembra lá hoje na tela da Band. Sim. E qual é o peso da esférica? 32 gomos
E o peso é de 410 a 450 gramas. Valeu, Gleger. Um abraço. Até amanhã, hein? Um abraço, Batistão. Boa noite. Boa noite. O modelo clássico de uma bola de futebol é feito com 32 gomos, 20 hexágonos e 12 pentágonos. Perímetro não pode superar a 70 centímetros e não inferior a 68 centímetros. Peso não superior a 450 gramas e não inferior a 410 gramas. Isso no começo da partida. Depois pode estar chovendo, enfim, pega a água da irrigação lá, a bola sempre vai aumentando de peso. Mas no começo da partida ela tem que pesar no mínimo 410 e no máximo 450. Vem aí a Voz do Brasil, tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Brasília, 19 horas.